Meus amigos e minhas amigas, e meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu cumprimento a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início na mensagem da Palavra de Deus nos dias de hoje. A mensagem de hoje, o título dessa mensagem é dessa maneira: para cada batalha há uma vitória. Não pense você, não pensa eu, que eu estou lutando à toa. Eu estou lutando para vencer. Mesmo que eu pise em falso, cai e fica difícil de levantar, mas todos nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que nós aceitamos a palavra de Deus, nós, se prosseguirmos fiel na fé, nós vamos receber a vitória. Porque um dia ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. E este lugar é no paraíso, aonde ele vivia, de onde ele veio. Porque Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo 37, que diz assim a palavra do Senhor: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A palavra de Deus, ela nos indica a verdade. Ela nos indica aquilo que temos que fazer. Ela nos indica o caminho que temos que seguir, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amigos e minhas amigas, a vida cristã é marcada por batalhas diárias. Mas algumas são visíveis e outras acontecem em silêncio. Porque todos os dias que nós vivemos aqui na face da terra, nós lutamos pela nossa sobrevivência. E assim, quando nós aceitamos a palavra do Senhor em nosso coração, em nossa vida, que nós aceitamos o Filho de Deus, do Deus vivo, nós também lutamos contra as atitudes do diabo. Porque o diabo coloca em nossa frente tantos obstáculos para que nós desviamos dos caminhos do Senhor. Porque a palavra diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou.
Porque na palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Algumas lutas são visíveis e outras acontecem em silêncio. Dentro de nós mesmos, porque a luta contra o medo, dúvidas e as tentações é a circunstância que parecem maiores do que as nossas forças. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que nós não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos em Cristo. Porque cada batalha se transforma em uma oportunidade para experimentar a fidelidade do Senhor e alcançar a vitória que vem do alto. Porque com certeza, quantas coisas acontecem, quantos obstáculos existem para que nós possamos viver na presença de Cristo, viver na presença de Deus, viver na presença do Pai, louvando e bendizendo o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda glória, de toda honra, e não existe outro que possa ter este grande privilégio. Somente o Senhor, Deus, que criou todas as coisas, Ele pode tudo isso em seu favor. Muitas vezes nós olhamos para as nossas dificuldades como sinais de derrota, mas não é derrota. Isto é para que nós possamos observar e enxergar que as mãos do Senhor, nosso Deus, está estendida sobre nós, que nós não precisamos de temer as dificuldades, as derrotas, porque o Senhor Jesus, Ele venceu todas as batalhas que para Ele foi indignada ao ser enviado aqui na face da terra. Mas Deus as vê como um instrumento de crescimento, e assim como Davi enfrentou Golias com uma pedra, e a fé do Senhor também nos transforma para que possamos vencer todas essas coisas diante do inimigo. Porque o inimigo, ele não tem poder sobre você. Se você estiver na presença de Deus, ele não chega aonde você está. Mas se você se disfarçar e sair da presença do Senhor, o inimigo vai tomar posse de você. Aí que ele vai colocar mais dificuldade ainda para que você não possa voltar para o Senhor. E chamamos o chamado para encarar o nosso gigante é confiando na nossa força que Deus
nos propõe naquele instante. Não em nossa própria arma, mas no poder de Deus, porque Ele tem a vitória para te entregar, para você ficar livre da tentação. É resultado de nossa capacidade, é a nossa fé, é a nossa esperança, é a nossa sabedoria, é a nossa dignidade de viver na presença de Deus. Mas a graça que nos sustenta, esta é que nos fortalece. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela não é uma palavra qualquer, que quando nós estamos em volta dos nossos amigos, nós falamos muitas coisas, mas somente algumas pode aproveitar. A não ser que nós estivermos falando para os nossos amigos do amor de Deus, da palavra de Deus, de que como Deus transforma a nossa vida, como Ele transformou a minha e de milhares de irmãos que estavam em camas de hospitais, em mesas de cirurgia para recuperar novamente. Mas o Senhor Deus deu-lhes a vitória para que ele permanecesse firme e fosse falar e fosse testemunhar de tudo aquele que ele viveu em sua vida. É importante entender que a vitória nem sempre significa ausência de problemas, porque problemas todos nós vamos ter, porque o diabo ele procura colocar problema para que você possa desistir da vitória que o Senhor Jesus tem para você. Mas sim, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, permanece firme com a paz e a esperança, porque a vitória pode perseverar quanto tudo ao redor convida a destruir. Porque pode-se perdoar quanto há o motivo para guardar o rancor. Pode manter a fé quando o cenário procede o contrário. Meu amigo e minha amiga, Deus promete estar conosco em todas as batalhas, assim como ele esteve com Davi, que os seus próprios irmãos ignorou, não queria que ele fosse contra aquele Davi, mas ele tinha a esperança que Deus estava com ele. Porque o Espírito do Senhor capacita a você vencer e a todos os que confiam nele, assim como ele nos ensina a depender. Assim como ele nos ensina a depender, mas dele moldando o nosso caráter e aumentando a nossa confiança em suas promessas. Porque Deus, ele sempre promete, e o que ele promete para você, ele não volta atrás. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, porque aqui diz, mas
em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque diz na palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não temas a batalha que surgirem em seu caminho, seja como degrau para a experiência mais profunda com Deus. Porque cada batalha, Ele já nos preparou uma vitória. E no final de todas elas, a maior vitória será para sempre na presença do Senhor, desfrutando da vida eterna que Cristo conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Mesmo quando os desafios parecem maiores, aí você lembra de Deus. Aí lembre-se que Deus é sua força. Ore, entregue sua luta a Ele e descanse em sua soberania, porque a palavra do Senhor é a espada do Espírito que alimenta-se, porque a palavra do Senhor é o Espírito. Alimente-se diariamente, fortaleça sua fé e encontre a direção, e pela palavra que vencemos dúvidas e ressentimos as tentações. Não lute sozinho. Compartilhe suas batalhas com os irmãos em Cristo. Receba oração, encorajamento e apoio juntos. Somos fortalecidos e celebramos a vitória que Deus nos concede. Porque aqui está escrito: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Essas palavras estão escritas ali na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos traz a verdade. Ela sempre nos traz o amor. Ela sempre nos traz a paz. Porque a Bíblia é a espada do Espírito. Alimente-se dela diariamente. Fortaleça a sua fé. E encontre a direção. Encontre a direção do Senhor. Não lute sozinho. Compartilhe suas batalhas com os irmãos em Cristo. Receba a oração e encorajamento e apoio junto. Encorajamento e apoio. Juntos somos fortalecidos e celebramos a vitória que Deus nos concede. Meus amigos e minhas amigas, a palavra de Deus, ela mostra para você o que você tem que fazer. Porque vivendo a vitória em cada batalha, igual aqui está escrito no capítulo 9
do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, vivendo a vitória em cada batalha. É isso que o Senhor Deus quer para cada um de nós. Ele quer que nós sobrevivamos, Ele quer que nós batalhamos, Ele quer que nós lutamos, porque diz, porque não lute sozinho, compartilhe a batalha com os irmãos em Cristo e receba oração de encorajamento e apoio, porque juntos somos fortalecidos e celebramos a vitória que Deus nos concede. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Missões Evangélica no Lar Viver Feliz agradece a todos vocês que vão meditar nessas palavras maravilhosas que está escrito na palavra de Deus. E eu sou igual a você, eu sou um pecador também. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um Deus que pode me livrar a todos os momentos das heresias do diabo, que pode me fazer mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu fico por aqui, meus amados e queridos irmãos em Cristo, que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém.